Bem, meus amigos e amigas, eleitores e eleitoras de Ingá, como eu trabalho de segunda a sábado, eu não teria tempo para visitar e conversar com todos até a eleição, eu estou agora gravando um CD para deixar mais claras as minhas propostas e compromissos para o mandato, o que pretendo e me comprometo a realizar como vereador, se me derem a grande honra de ser um dos escolhidos por vocês como seu representante. Eu sou Elvis Rocha, cunhado de seu Celso da Oficina, irmão de Dona Tina, ambos muito conhecidos no Ingá e região. Eu nasci em Minas, cresci no interior do Espírito Santo, em um sítio. Nos anos 80 e 90 vim muitas vezes ao Ingá, nas minhas férias. Gostei muito desse povo, da cidade, e me mudei para cá no início do ano 2000, para cuidar da loja de autopeças do meu cunhado, onde eu trabalho há 17 anos. Eu sempre comentei com amigos e pessoas próximas que a atividade de vereador deveria ser voluntária, uma vocação, alguém que se propõe a defender junto ao poder público os interesses que tem em comum com a sua comunidade e com a sociedade de modo geral. E que esse trabalho não deveria ser pago, como não é pago em nenhum outro lugar do mundo, além do Brasil. E aqui se paga caro demais pela atividade que muita gente exerce, sem saber exatamente quais são as suas reais atribuições e para que serve um vereador. Pois bem, agora quando lançaram o meu nome como candidato, muitas pessoas vieram perguntar se eu ainda defendia que esse trabalho fosse voluntário ou se mudei de ideia, já que eu poderia me eleger. O fato, gente, é que eu não abro mão das minhas convicções, eu não digo nada que eu não penso e nem prometo que eu não possa cumprir. E brincando eu disse que não prometeria trabalhar de graça, porque eu não iria trabalhar, já que meu nome foi lançado só para compor a chapa da coligação. E um amigo lembrou que talvez pudesse ser exatamente esse o caminho, me comprometer em abrir mão do salário. Eu aleguei que as pessoas não acreditariam nisso. Ele disse que quem me conhece não teria nenhuma dúvida. Eu rebati que as pessoas que me conhecem e confiam em mim são muitas, mas não seriam suficientes para me eleger. Foi quando surgiu a ideia de redigir e registrar em cartório uma carta compromisso, me comprometendo a empregar metade do meu pagamento todos os meses na aquisição de equipamentos para mobilidade e recuperação de pessoas idosas, enfermas, acidentadas e deficientes, tais como cadeiras de rodas e de banho, leitos hospitalares, colchões d'água, vaporizadores, e tudo isso será emprestado sem custo nenhum para as pessoas que precisarem, por todo o tempo que necessitarem. E quando não precisarem mais, serão recolhidos e ficarão à disposição de outras pessoas. Muitas pessoas precisam, não compram esses equipamentos por acharem que será por pouco tempo e que depois ficarão perdidos, e mesmo que ponham à venda, não acharão quem pague o preço que custou. E assim as pessoas que necessitam passam todo o tempo da recuperação sentindo-se um peso para a família e para quem cuida. Seria uma forma de proporcionar menos sofrimento e um pouco mais de conforto e liberdade de locomoção a essas pessoas. Na verdade, essa sugestão eu passei por escrito para Saulo Buriti, quando ele ainda era vice de Antônio Buriti, em 2006. Ele se mostrou bastante entusiasmado, prometeu que seria feito, mas logo depois ele rompeu com Antônio Buriti e, claro, ele não ia dar ponto para adversário, mesmo sendo isso assim tão importante para tanta gente como é. E a outra metade do meu salário será sorteada todos os meses entre as equipes esportivas legalmente constituídas em Ingá, que estejam em plena atividade e que tenham sido criadas antes da eleição. Caso a Prefeitura tome para si a responsabilidade sobre a compra dos equipamentos, o pagamento será todo sorteado entre as equipes esportivas. E ainda, se a Prefeitura assumir esses dois programas, a compra dos equipamentos e o apoio às equipes esportivas, todo o dinheiro será revertido em outros benefícios, na área social e priorizando sempre os mais carentes. As duas propostas já têm adesão de Edilson, que se comprometeu a adotar e a executar tão logo ele assuma a prefeitura. Essa carta já está registrada e será distribuída à população durante a campanha, em visitas, palestras e comícios. E você pode confiar, não é balela, é de Rocha, é de Elvis Rocha. Mas o meu principal objetivo chegando lá
é atuar exatamente como um vereador, executando todas as tarefas que um vereador de verdade tem a obrigação de executar, como a fiscalização do executivo, acompanhamento de entradas, saídas e a destinação dos recursos, questionar as dúvidas, denunciar e corrigir os erros, visitar órgãos públicos, avaliar a qualidade das escolas, da merenda, dos professores, do transporte, do atendimento médico e levar para a população sempre a minha opinião sincera sobre a gestão. Criticar o que parecer ruim ou errado e exaltar o que considerar bom e correto. Sendo, antes de tudo, mais do que um vereador da situação ou da oposição, um cidadão representante do povo na Câmara e cobrar que meus colegas ajam todos sempre da mesma forma, mantendo todos os canais de comunicação possíveis abertos para a população se manifestar, sugerindo, reclamando, reivindicando ou denunciando. E mais uma coisa, desde que eu cheguei ao Ingá, a fábrica da Alpargatas vem solicitando à Prefeitura ajuda para ser ampliada, o que dobraria as vagas de emprego. E desde sempre isso foi negado, causando um enorme prejuízo para o povo e para a economia local. O que me faz acreditar que existe, por parte de gestores e de muitos políticos, em geral, uma enorme má vontade com o progresso e com a independência das pessoas, para que possam eles exercer mais poder sobre a necessidade da população e, com isso, conseguirem votos mais baratos nas eleições. O que, inclusive, me inspirou a compor e a registrar a minha música de campanha agora. Ainda em 2004 eu escrevi e registrei. E você poderá ouvi-la no final dessa mensagem. Sim, gente, porque para quem recebe um salário no final do mês, R$50 nem é muito. Para quem não recebe nada, R$50 é tudo. E se a pessoa que precisa recebe, ela fica grata e ainda vota em quem deu. Portanto, emperrar o desenvolvimento, mantendo e aumentando a carência, politicamente para muitos, acaba sendo um bom negócio. Isso porque a necessidade não se pausa, a fome não espera. Primeiro a consciência do estômago, que ronca e dói, e depois a consciência política. E eu, como vereador, quero acabar com isso, defendendo com unhas e dentes todo e qualquer projeto ou possibilidade de progresso para Ingá e de mais dignidade para o seu povo. Agora, gente, o mais grave, um fato que poucas pessoas conhecem e que eu considero ter sido o maior prejuízo que o Ingá já sofreu. E sofreu só por não contar com pelo menos uma autoridade, uma liderança, ou um político atento, bem informado e disposto a lutar com todas as armas pelos interesses do povo. E algumas poucas pessoas que tomaram conhecimento disso não fazem ideia do tamanho do prejuízo, por não terem noção da imensurável importância que teria essa obra para o Ingá, de como mudaria a vida de todo mundo para muito melhor em muito pouco tempo. Eu morei por 2 anos em Janaúba, no norte de Minas, uma região mais seca do que aqui, e nesses 2 anos só choveu durante uma semana, e choveu pouco. A carência lá era extrema, as pessoas, na sua maioria, moravam muito mal, comiam mal, e muitas morriam por desnutrição, um nominho mais suave que os políticos criaram para falar de fome. Porém, depois que represaram o rio Gurutuba, que corta a cidade, e inauguraram o projeto de irrigação para a produção de frutas, legumes, verduras e para a criação de animais, tudo lá mudou, da água para o vinho. Todos passaram a ter oportunidade de produzir, de trabalhar e de viver de forma mais humana. Algo assim, dessa natureza e nessa magnitude, estava previsto para acontecer no Ingá muito em breve. Eu juro para você que uma das coisas que mais me animaram, que me deixaram mais eufórico e esperançoso nessa vida, foi quando a Dilma aprovou a obra reivindicada por Ricardo Coutinho para a construção do canal Acauã-Araçagi, o chamado Canal das Vertentes Litorâneas, em cujo projeto original passaria por aqui, pelo Ingá. Ele cortaria a Serra Velha por túneis, atravessaria o Rio Surrão por tubulação e
a pista que vai para Itatuba, no início da subida do Tambor, seguindo dali para Mogeiro. Além de citarem Ingá como município diretamente beneficiado no site do Ministério da Integração Nacional, eu tenho um vídeo onde mostram, em uma animação gráfica muito bem feita, por sinal, a obra atravessando o rio Surrão e logo depois atravessando a pista. Eu considero que só com a perda da obra em si, o Ingá perdeu por baixo investimento de uns 300 milhões. E o que deixou de ganhar com os enormes benefícios que a obra traria para todos nós é um valor incalculável. E tudo isso, eu repito, só por não contar com um representante atento. Bastava um, e até mesmo eu, se soubesse que estavam mudando o percurso daquele canal, antes de começarem o desvio, com o povo ou sem o povo, eu teria botado o bloco na rua. Iria ao governo, ao ministério, ao Papa, à Dilma, eu iria ao inferno, mas eu garanto que a obra não teria mudado um único milímetro o seu trajeto original. E duas observações importantes a fazer sobre isso. Primeiro, a Dilma jamais aprovaria esse trecho do projeto, que é mais complicado e muito mais caro, levando-se em conta a construção de túneis, de pontilhões, travessia de vales e da rodovia, além das desapropriações, se ela não tivesse certeza que o investimento teria retorno e traria lucros substanciais para a sociedade em muito pouco tempo. E segundo, ela jamais aprovaria um projeto tão caro se soubesse que esse seguiria as margens de um rio perene, como é o Rio Paraíba. Afinal, gente, para que serve um canal de água seguindo ao lado de um rio que não seca nunca, não é? Olha, se você quiser esse vídeo para comprovar o que eu estou dizendo, me mande um WhatsApp com a mensagem canal Acauã para o número 991-34-7204. É isso aí. Eu quero ser vereador para que esse tipo de coisa jamais aconteça de novo. Além de brigar para que o Ingá receba mais investimentos, eu vou estar sempre atento para que nunca mais perca o que já era seu de fato e por direito, como essa obra tão importante que deixamos escapar por pura bobeira. Eu, por isso, optei por votar em Edilson. Ele é um comerciante, ele sabe bem a importância do desenvolvimento do comércio e deverá trabalhar no sentido de gerar mais consumidores para ele e de quebra para todos nós, o que será excelente para todo mundo. Debatemos juntos também um projeto que trará forte desenvolvimento para Ingá, através de estímulo ao consumidor, para que se gaste mais aqui no município, gerando emprego, renda e fortalecimento consistente dos empreendimentos locais. Isso será levado aos consumidores através de outra carta. Essa não de compromisso, porque o vereador não pode criar leis que gerem despesas. O projeto deverá ser encaminhado pela Prefeitura à Câmara e Edilson está comprometido comigo no sentido de implementar, melhorar e executar. Então, logo a Câmara o aprove. Ele se comprometeu também a apoiar a criação e funcionamento de uma associação comercial, o que é vital para a economia dos municípios, como a que existe em Campina Grande e faz Campina Grande, além da criação de cooperativas, incentivos à vinda de mais fábricas e tudo que seja importante no sentido de que, quando concluir o seu mandato e sair, as empresas e os empregos fiquem. Na área de segurança, isso não foi tratado com Edilson, mas pegarei no pé dele para que ele faça o quanto antes. Eu vou propor que instale câmeras de vigilância nas entradas da cidade, dos distritos e de cada rua. A intenção não é que haja monitoramento em tempo real e nem de vigiar a vida pessoal de ninguém. As câmeras ficarão gravando tudo o tempo todo, mas as imagens só serão usadas em caso de necessidade para facilitar a elucidação de crimes, mas fundamentalmente para prevenir, inibir e evitar a criminalidade e a violência no município. Se no final dessa mensagem você decidir que não vota em mim, de jeito nenhum, então eu peço encarecidamente a você e a todos que votem em outra pessoa humilde. Só pessoas humildes sabem que as pessoas humildes passam e precisam para viverem um pouco melhor. Político que tem seus filhos em escola particular, por exemplo,
E eles estão se lixando muito pouco para as condições das escolas públicas onde estudam os filhos do povão, para a merenda, para a qualidade do ensino, do transporte escolar, enfim. Nem dão tanta importância para questões da saúde pública, já que eles têm planos de saúde. E tampouco aí para a segurança, porque cercas elétricas, câmeras, alarmes e muros altos protegem eles. E só o povão sabe o que o povão necessita. Sendo assim, então, vote povão. Quanto às bondades de ocasião, tão comuns nessa época, não esqueça, o primeiro e maior sintoma de que um candidato será desonesto no mandato é a oferta de qualquer coisa em troca do seu voto. Quanto maior a bondade, piores são as intenções de quem faz isso. Oferecem com uma mão, pedem o seu voto com a outra, para tirar do povo sem dó nem piedade, com as duas, depois. E continuar tudo como está. Ou ainda pior, não tenha pudor em saborear a isca, mas tenha muito cuidado para não engolir o anzol. Político, gente, qualquer político é empregado do povo. E comprar voto é crime. Não acho que você contrataria para a sua empresa alguém que se oferece para trabalhar nela, já de cara cometendo um crime. A Prefeitura e a Câmara de Vereadores são as empresas do povo. Nada no serviço público é de graça, e nem é deles. Eles estão lá para cuidarem bem do nosso bem-estar, dos interesses coletivos, e não só de suas famílias, das suas lideranças, ou de grupinhos que se juntam para botá-los lá, com interesses que passam muito longe dos nossos. É isso aí, minha gente. Eu agradeço do fundo do coração por sua atenção, conto com a sua confiança e com o seu voto em mim para vereador e em Edilson, para que juntos possamos realizar muitas coisas que o povão merece e espera há muito, muito tempo. Chegando lá, podem me cobrar, se eu vacilar. Eu estarei todo o mandato e depois dele morando no mesmo lugar e sairei do mandato, assim como eu sairei dessa campanha, com as mãos e a consciência limpas, porque para mim isso não tem preço, nada me compra e ninguém me corrompe. Se você gostou dessas propostas e compromissos, então, por favor, repasse para alguém que não recebeu esse CD, para que possa também avaliar e decidir se vamos estar juntos no próximo mandato. Eu garanto que o povo votando em mim vai votar em um político para eleger um cidadão, que o vai representar, não como um político, mas como um cidadão que sempre foi e sempre será na defesa dos interesses de todos na sociedade, ok? Se tiver mais de um voto na sua família e compromisso com outro candidato, reserve pelo menos umzinho para mim. Eu garanto que não vai se arrepender. Pode crer e deve cobrar de mim e de todos os outros, sempre. Um grande abraço e até a nossa vitória, que será a vitória de todo o povo de Ingá, com a força do povo e as bênçãos de Deus. Vote Elvis para vereador 13111 e para prefeito, é claro, Edilson 17.